Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Hoje nós vamos fazer o resumo sobre o filme Aquaman 2, O Reino Perdido. Aquaman 2 é a sequência do filme Aquaman de 2018, que acompanha Arthur Curry, o filho do humano Tom Curry, com a Atlante Atlana. Ele cresce com a vivência de um humano e as capacidades meta-humanas de um Atlante. Nesta sequência, depois de não conseguir o Rei dos Mares pela primeira vez, a Raia Negra utiliza o poder do mítico Tridente Negro para liberar uma força antiga e, na tentativa de proteger a Atlântida e o resto do mundo, Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável e deixar as diferenças de lado para evitar uma irreversível. A Raia Negra busca vingança contra Aquaman de seu pai. A revelação de Atlântida aos humanos no final de Aquaman e do Reino Perdido levanta a questão de saber se isso foi tirado da DC Comics ou não. Nos quadrinhos, a presença de Atlântida é conhecida pelo povo da Terra, embora raramente seja levada a sério. Aquaman e o Reino Perdido mudaram um pouco isso ao fazer que a Atlântida fosse estabelecida como uma grande potência mundial
ao se juntar às Nações Unidas. Atlântida não é muito mais autossuficiente, desenvolvendo sua civilização sob as ondas e ajudando os humanos quando necessário através dos laços de Aquaman com a Liga da Justiça. Empunhando o poder do Tridente Negro, ele se torna um formidável. Para defender a Atlântida, Aquaman forja uma aliança com seu irmão preso. Eles devem proteger o reino. Tendo falhado em Aquaman pela primeira vez, Manta Negra, ainda movido pela necessidade de seu pai, não vai parar em nada para Aquaman, de uma vez por todas. Dessa vez, o Arraia Negra está mais formidável do que nunca, exercendo o poder do mítico Tridente Negro, que desencadeia uma força antiga e, para Aquaman recorrerá ao seu irmão preso, Orm, o ex-rei da Atlântida, para forjar uma aliança improvável. Juntos, eles devem deixar de lado suas diferenças para proteger seu reino e salvar a família de Aquaman e o mundo da Irreversível. Arthur Curry se casou com Mera e teve um filho, Arthur Jr., e divide sua vida entre a Terra, onde vive no farol de seu pai, Tom, e contra o mar, governando como o rei da Atlântida. No entanto, Arthur acha que os deveres reais, diplomáticos e burocráticos entediantes e está sempre entrando em conflito com o Conselho Atlântico, que são particularmente contrários à intenção de Arthur de fazer a Atlântida entrar em um contato com o mundo da superfície. Enquanto isso, David Kenny continua buscando contra Aquaman e segue a pesquisa do cientista marinho Stephen Shin para procurar artefatos atlantes. Uma vez em uma Atlante sob o gelo do céu ártico, David encontra um tridente negro que o leva a ser por seu criador, que promete que se David ajudar a sua tribo Atlante a se recuperar, David receberá o poder que deseja para Aquaman, sua família e seu reino. 5 meses depois, o aquecimento global piorou, com o clima da superfície experimentando condições climáticas extremas e acidificante dos oceanos, causando doenças na população do mar. A Atlântida é atacada por Manta Negra, que toma as reservas do oricálico do reino para alimentar suas antigas máquinas atlantes, restauradas por Shin. Mera e se mostra capaz de contra Arthur. Nereu, Arthur, diz em igualdade de condições. Reencontrando-se com sua mãe Atlana e o pai de Mera, Nereu, Arthur descobre que David está por trás do aumento das temperaturas, pois ele foi atrás de todas as reservas escondidas de Orichalcum, que emite altas quantidades de gases de efeito estufa e quase causou uma planetária quando usado por um antigo reino Atlante. Arthur decide que o caminho para descobrir onde o Arraia Negra está escondido está indo atrás de um dos aliados de David, o meio-irmão de Arthur, Orm Marius, mantido em cativeiro pelo reino dos pescadores por ter seu rei. Arthur dá e
após um encontro com o Lorde do Kingfish, descobre que David está baseado em uma ilha vulcânica do sul do Pacífico. Chegando à ilha, Arthur e Orm descobrem fauna e flora que haviam sido mutadas por um forno de oricálico, onde a base da Manta Negra está localizada. Antes de Atlântida ser atacada antes de Atlântida e a ilha, Orm se apodera do Tridente Negro e tem visões revelando que seu criador foi Cordax, irmão do fundador da Atlântida, Rei Atlan, e governante do Reino Perdido de Necros, que acabou selado em uma gelada após perder uma com qualquer um dos seus descendentes com Atlântida. Dado que o selo foi criado por Atlan com magia de qualquer um de seus descendentes poderia liberar Cordax, levando David a o farol de Tom Curry e Arthur Jr. Antes de ir para o esconderijo de Necros, que os Atlantes descobrem com a ajuda de Shin, está sob o gelo da Antártida. Em Necros, Arthur David para impedi-lo de Arthur Jr. E David quase Arthur antes que Orm chegue e o do Tridente Negro. Quando Orm se apodera do Tridente, o de Cordax deixa David para Orm, que passa a contra Arthur e usa seu para descongelar o gelo que o corpo de Cordax. Com o seu meio-irmão livre, Arthur joga o tridente em Cordax, que o pega no ar. Antes de jogar seu próprio tridente para o Tridente Negro e empalar Cordax, com a magia de Cordax desaparecendo, Necros começa a entrar em colapso e, como David se pendura em uma fissura, ele recusa a ajuda de Arthur e se joga do penhasco até sua. Os Atlantes e Shin escapam para um lugar seguro, e Arthur e Mera decidem deixar Or e dizer ao resto da Atlântida que ele, com a condição de que ele permaneça escondido. Arthur decide que unir terra e mar é necessário para combater as mudanças climáticas e revela a Atlântida ao mundo por meio de um anúncio às Nações Unidas, com a intenção de tornar o reino subaquático um Estado-membro. Tendo em Aquaman anteriormente, a Raia Negra ainda está movida pela necessidade de seu pai. Não vai parar em nada para o herói de uma vez por todas. O vilão está mais formidável do que nunca, exercendo o poder do místico Tridente Negro, que desencadeia uma força antiga e
Galera, passando para lembrar que nós só fazemos resumos sobre os filmes. Então, se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Arthur decide que o caminho para descobrir onde o Arraia Negra está escondido está indo atrás de um dos aliados de Davi, o meio-irmão de Arthur, Ormus Marius, mantido pelo reino dos pescadores, por ter seu rei. Arthur dá e, após um encontro com o Lorde do Kingfish, descobre que David está baseado em uma ilha vulcânica que havia sido multadas por um forno de Orical, onde a base da Manta Negra está localizada. Antes de Atlântida e a ilha, Ormus se apodera do Tridente Negro e tem visões revelando que seu criador foi Cordax, irmão do fundador da Atlântida, Rei Atlan, e o governante do Reino Perdido de Necros, que acabou selado em uma gelada após perder uma com Atlântida. Dado que o selo foi criado por Atlan com magia de qualquer um de seus descendentes poderia liberar Cordax, levando David a o farol de Tom Curry e sequestrar Arthur Jr. Antes de ir para o esconderijo de Necruz, os Atlantes descobrem que a ajuda de Shin está sob o gelo da Antártida. Em Necruz, Arthur David para impedi-lo de Arthur Jr. E quando Orm se apodera do tridente, o espírito de Cordax deixa David para Orm, que passa a contra Arthur e usar seu para descongelar o gelo que o corpo de Cordax. Com seu irmão livre, Arthur joga o tridente negro em Cordax, que o pega no ar. Antes de jogar seu próprio tridente para o tridente negro e empalar Cordax, com a magia de Cordax desaparecendo, Necruz começa a entrar em colapso. E como David se pendura em uma fissura, ele recusa a ajuda de Arthur e se joga no penhasco até sua. Os Atlantes e Shin escapam para um lugar seguro e Arthur e Mera decidem deixar o homem ir e dizer ao resto da Atlântida que ele, com a condição de que ele permaneça escondido. Arthur decide que unir a Terra e o mar é necessário para combater as mudanças climáticas e revela a Atlântida ao mundo por meio de um anúncio às Nações Unidas, com a intenção de tornar o reino subaquático um Estado-membro. Tendo falhado em derrotar Aquaman anteriormente, a Raia Negra ainda está movido pela necessidade a de seu pai. Não vai parar em nada para o herói de uma vez por todas. O está mais formidável do que nunca e exercendo o poder do mítico tridente negro que desencadeia uma força antiga e para. Aquaman decide recorrer a seu irmão Orm, o ex-rei da Atlântida, para forjar uma aliança improvável. Agora unidos, os dois devem deixar de lado suas diferenças para proteger seu reino e salvar a família. E o mundo. Em Aquaman, filho do humano Tom Curry com a Atlante Atlana, Arthur Curry cresce com a vivência de um humano e as capacidades meta-humanas de um Atlante. Quando seu irmão Orm deseja
se tornar o mestre dos oceanos, subjugando os demais reinos aquáticos para que possa a superfície. Cabe a Arthur a tarefa de impedir a iminente. Para tanto, ele recebe a ajuda de Mera, princesa de um dos reinos, e o apoio de Vulco, que o treinou secretamente desde a adolescência. Arthur Curry, herdeiro humano do reino subaquático de Atlântida, parte em uma missão para evitar uma entre os mundos do oceano e da terra. Arthur Curry sempre foi diferente. Sua mãe era uma honrada rainha de ascendência atlante, enquanto seu pai um simples faroleiro humano. Eles se conheceram depois que ela fugiu para a Terra, fugindo de sua noiva forçada. Alguns anos depois, Arthur é uma criança, quando sua mãe foi forçada e relutantemente levada de volta para Atlântida, onde acreditavam-se que ela teria sido. Quando um poder ancestral é liberado, Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para proteger Atlântida e o resto do mundo de uma irreversível. Avança rápido e Arthur já é adulto. Depois de descobrir a verdade sobre seu destino, ele parte para encontrar o tridente perdido de um rei e para uma inteira antes de começar. E para parar inteira antes de começar. Nascido nas margens do mundo da superfície, Arthur Curry descobre que é apenas metade humano, com a outra metade de seu sendo de ascendência atlante, tornando assim o herdeiro legítimo do trono do reino submarino de Atlântida. No entanto, Arthur descobre que Atlântida está sendo governada por seu meio-irmão, Or, que busca unir os 7 reinos subaquáticos e travar uma na superfície. Aquaman e o Reino Perdido centra-se nas tentativas de Black Manta de descobrir a civilização titular. No início do filme, a jornada de Manta começa com um personagem encontrando o Tridente Negro. O tridente contém o espírito do rei Cordax, irmão do rei Atlan. Cordax promete ao Arraia Negra contra Aquaman se ele encontrar o reino perdido de Necros e com a colocada sobre ele pelo rei Atlan. A fez com que Atlan toda a civilização de Necros a ficar congelada no gelo com que congelada no gelo, escondida sob as calotas de Antártica, depois que Cordax a com seu irmão. Com a ajuda de Nuides, Vulco e da linda Mera, Arthur deve descobrir todo o potencial de seu verdadeiro destino e se tornar Aquaman para salvar a Atlântida e a superfície da trama de Orm. Um homem que foi criado e treinado em terra descobre que ele é um príncipe e herdeiro legítimo de um reino subaquático. Com uma planejada para entre a terra e a água, ele deve viajar para o reino subaquático para evitar que isso aconteça. Filho do humilde faroleiro Thomas e da poderosa rainha da Atlântida, Atlana, Arthur Curry relutantemente embarca em uma missão para encontrar suas raízes, mas com sua mãe em um lugar nenhum, Arthur, que acha que aproveitou suas habilidades Atlante ilimitadas, se vê em rota de com seu meio-irmão, o rei Orm. Cada vez mais o está se formando, enquanto Orm está tentando provocar uma
com os habitantes da superfície e se coroar mestre dos oceanos depois de unir os sete reinos submarinos. Agora, Arthur, junto com sua aliada e corajosa princesa Atlante Mera, deve seguir uma tênue trilha de pistas para encontrar o tridente de Atlântida, uma mágica que pertenceu ao seu primeiro governante, Atlan, e evitar um final entre os dois reinos que significaria a de bilhões quanto quando como Black planejou a sobre Necros e o rei Códax. A resposta está na linhagem real de Atlântida. Já volto.
Galera, passando para lembrar que nós só fazemos resumos sobre os filmes. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. No entanto, Arthur descobre que a Atlântida está sendo governada por seu meio-irmão, Ormus, que busca unir os 7 reinos subaquáticos e uma na superfície. Aquaman e o Reino Perdido centra-se nas tentativas de Black Manta de descobrir a civilização titular. No início do filme, a jornada de Manta começa com o personagem encontrando o Tridente Negro. A jornada, o Tridente contém o espírito de Rei Córax, irmão de Rei Atlan. Córax promete ao Arraia Negra Aquaman se ele encontrar o reino perdido de Necros e acabar com a maldição colocada sobre ele pelo rei Atlan. Fez com que Atlan condenasse toda a civilização de Necros a ficar congelada no gelo, escondida sob as calotas de Antártica, depois que Cordax com seu irmão. Com a ajuda de Nuides, Vulco e a linda Mera, Arthur deve descobrir todo o potencial de seu verdadeiro destino e se tornar Aquaman para salvar Atlântida e a superfície da trama de Orms. Um homem que foi criado e treinado em terra descobre que ele é um príncipe e o herdeiro legítimo do reino subaquático. Com uma planejada para eclodir entre a terra e a água, ele deve viajar para o reino subaquático para evitar que isso aconteça. Filho do humilde faroleiro Thomas e da poderosa rainha da Atlântida, Atlana, Arthur relutantemente embarca em uma missão para encontrar suas raízes. Mas, com sua mãe em um lugar nenhum, Arthur, que acha que aproveitou suas habilidades atlantes ilimitadas, se vê em uma rota com seu meio-irmão, o rei Orms, que cada vez mais o está se formando enquanto Orm está tentando provocar uma com os habitantes da superfície e se coroar mestre dos oceanos depois de unir os 7 reinos submarinos. Agora, Arthur, junto com sua aliada e corajosa princesa Atlante, Mera, deve seguir uma tênue trilha de pistas para encontrar o Tridente de Atlântida, uma mágica que pertenceu ao seu primeiro governante, Atlan, e evitar um final entre os dois reinos que significaria a de bilhões a como Black Manta planejou quebrar sobre Necros e o rei Corax. A resposta está na linhagem real da Atlântida. Foi inicialmente por Atlan que usou de para aprisionar Cordax e Necros. Como tal, só poderia ser quebrado por alguém da linhagem de Atlan, Arthur, Ormus ou Arthur Júnior. Manta planejou, Arthur Júnior, isso cumpriria o plano de Manta de a família de Aquaman e lhe concederia o exército necessário para Atlântida e seu para sempre. Será que Arthur vai abraçar seu destino e reivindicar seu trono legítimo? A história começa na pequena vila litorânea de Amnesty, Amnesty Bay, Maine, em 1985. Em uma noite muito tempestuosa, o faroleiro Thomas Curry descobre uma mulher inconsciente com um no abdômen. Ele a leva para sua casa e a abriga. Embora ela pareça assustada e confusa quando acorda, Thomas mostra sua bondade e cuida de sua. Ela diz a ele que seu nome é Atlana, rainha da Atlântida, e os dois começam um relacionamento romântico.
Thomas e Atlanta passam os próximos anos juntos e se tornam pais de um filho, Arthur. Tudo parece adorável, até que um dia uma equipe de comandos atlantes invadiu sua casa e começou com a intenção de levar Atlanta de volta para seu noivo, o rei Orvax. Atlanta revida e os comandos, deixando seu tempo para si com Thomas e Arthur. Atlanta diz a Thomas que ela deve voltar para a Atlântida para a segurança dele e de Arthur, mas ela promete voltar para os dois algum dia. Ela se despede de Thomas e pula de volta no oceano, deixando Arthur seu garfo de 5 latas para quando ele estiver pronto para usá-la. Que se seguiu após a de Cordax e a de Necros fez com que Black Manta fosse puxado para uma fenda sob o gelo. Ele aguenta antes que Arthur ofereça sua mão para salvar sua vida. Black Manta se recusa a pegar na mão de Aquaman e, no abismo aparentemente interminável para o qual Necros está sendo puxado, dando a dado que a Raia Negra os poderes sobre-humanos que lhe foram concedidos pelo Tridente Negro, é extremamente improvável que ele tenha sobrevivido à queda. Embora o final de Aquaman 2 não confirme sua, da mesma forma que não fornece qualquer indício que o personagem sobreviveu, marcando o fim do icônico antagonista. Anos depois, vemos Arthur ainda criança em uma execução escolar ao aquário. Ele é visto conversando com um peixe e dois valentões começam a zombar dele por isso. Um um tubarão então começa no vidro, quebrando lentamente e assustando todos os outros. Eles observam atônitos como todas as criaturas marinhas se reúnem logo atrás do Arthur, e seus olhos brilham amarelos enquanto ele os tem sob seu comando. 20 anos depois, uma equipe de piratas liderados por Jesse Kane e seu filho David assume o controle de um submarino russo. Depois de subjugar os homens a bordo, os vilões descobrem que eles acertaram algo. Ou melhor, algo os atingiu. É agora o agora adulto Arthur, mais conhecido por muitos como Aquaman. Vindo em socorro, ele fez seu caminho para o submarino e começa a contra os piratas, colocando-os para fora com fatalidade antes de ir atrás dos Kens. Jesse diz um RPG em Arthur, pensando que ele mas Arthur se pega praticamente ileso. Arthur dando no peito de Jesse. O submarino começa a tomar água e Jesse é sob um torpedo. David tenta desesperadamente liberar seu pai e implora pela ajuda de Arthur, mas ele se recusa a salvar Jessé porque ele e seu filho, pessoas inocentes. Davi continua tentando libertar Jessé, mas ele sabe que seu tempo está quase acabando e uma, antes de ordenar que David saia e vá, Arthur. David relutantemente ouve e sai do submarino quando ouve a Arthur resgata os outros tripulantes russos, enquanto David escapa em outro submarino. Arthur se junta a Thomas enquanto ele espera nas docas por Atlanta. Como ele tem todos esses anos?
desde Arthur formando seu relacionamento com Oz até Atlantis, construindo uma conexão com o mundo da superfície. O final de Aquaman 2 resume como construir pontes e conectar-se com outras pessoas pode beneficiar a todos. Isso torna o final de Aquaman e o Reino Perdido agridoce, pois os resultados desses relacionamentos não serão desenvolvidos. Os dois vão a um bar onde vem uma reportagem sobre os heróis de Aquaman e Thomas sabe que era seu filho. Ele lembra Arthur como ele deve unir o mundo da superfície e o reino de Atlântida. Um grupo de motoqueiros então se aproxima de Arthur, aparentemente procurando uma, mas na verdade eles só queriam tirar fotos com ele. A sequência envolvendo Manta caindo para a aparente levanta a questão de por que ele não pegou a mão de Aquaman. A razão para isso decorre do primeiro filme de Aquaman e das origens de Manta por Arthur. No primeiro filme, Arthur um barco comandado por Black Manta e a gangue de piratas de seu pai. Ele, os piratas, deixando o pai de Manta para ser julgado pelo mar. Em Atlântida, o meio-irmão de Arthur, Orms, está com o mentor de Arthur. Enquanto eles se preparam para se encontrar com o rei Nereu de Shebel, Orm quer que Nereu forme uma aliança com ele em um suposto esforço para unir os Oder, reinos do mar. No entanto, a real intenção de Orm é construir um exército grande o suficiente para o mundo da superfície, acreditando que eles a Atlântida primeiro. Nereu também está ciente da existência de Arthur, embora Orm se recuse a reconhecer seu meio-irmão ou que sua mãe vivia entre os moradores da superfície. Nesse momento, uma atinge a área 1 de submarino humano. Orm e Nereu reúnem suas forças para e Orm envia um submarino para as profundezas mais baixas do oceano. Nereu então é convencido a ficar do lado de Ormus enquanto eles se preparam para enviar a mensagem à superfície. O pai de Black Manta fez seu filho prometer Aquaman, algo ao qual ele dedica Aquaman e o Reino Perdido firmemente. O que Manta tem por Arthur é a razão pela qual o personagem prefere a pegar na mão do homem que seu pai, deixando-se reivindicar pela Dinecros. Naquela noite, Arthur e Thomas estão deixando o bar enquanto Arthur é encontrado pela princesa Mera, filha de Nereu. Ela avisa Arthur que Ormus está planejando fazer uma na superfície e que a vida de pessoas tanto em terra quanto em mar estará em Porém, Arthur considera que uma relação entre Atlantes e humanos seria mutuamente benéfica, indo contra a vontade do Conselho e revelando o reino subaquático a todos. Bom, galera, esse foi o resumo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações. Tchau, até a próxima!
Vuosi.